Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor me traz uma palavra no capítulo 8 do Evangelho de São João. Capítulo 8 do Evangelho de São João. Glória a Deus. Diz assim: a mulher adúltera. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Até aqui. Glória a Deus. Nos dias da palavra do Senhor, quando Jesus pregava o Evangelho, e nesse dia ele estava no templo pregando a palavra do Senhor. Como de costume, como objetivo do Senhor Jesus era alcançar as almas para o reino do Senhor. O objetivo do Senhor Jesus na terra foi pregar a palavra de Deus. Ele disse que ele não julga ninguém, até aquele momento que ele estava na terra pregando a palavra, mas ele disse que a própria palavra o julgará naquele dia. E diz aqui o texto: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. A oliveira, ela produz o azeite. O azeite nós sabemos que é um combustível para acender as lâmpadas. O azeite é usado para muitas utilidades. E o Senhor Jesus estava no lugar certo, onde ele se abastecia do azeite, no Monte das Oliveiras. O azeite significando o Espírito Santo de Deus. Ele estava nos pés do Senhor. Ele estava buscando o Deus vivo. Ele estava na presença de Deus, se enchendo do Senhor. Ele se preparou para pregar a palavra. Ele se abasteceu na presença de Deus. Ele não foi vazio. Jesus não andava sozinho. Ele andava com o Pai. As palavras que saíam dos seus lábios eram palavras vindas do Espírito Santo de Deus. Não era de si mesmo. Ele não dava testemunho de si mesmo, mas ele dava testemunho do Pai. Ele se enchia da presença de Deus, para depois sim ele levar a palavra do Senhor. Ele diz o texto que pela manhã cedo tornou para o templo. Ele voltou para o templo como sempre ia no templo, a levar a palavra do Senhor. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Deus os atraía para si mesmo. O Senhor Jesus atraía todos para ele mesmo. Ele já estava preparado, cheio do Espírito Santo, e aonde ele chegava,
Ele atraía as multidões para si, o próprio Deus atraindo o seu povo para ouvir a sua palavra. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, interromperam o culto naquela hora, de tanta ira, de tanta revolta, tentando justificar a si mesmo através da lei de Moisés, querendo dizer que eles eram perfeitos e que aquela mulher estava condenada. Eles mesmos queriam julgar aquela mulher, eles queriam julgar aquela mulher no seu próprio corpo, na sua própria carne. Eles não tinham uma mente de Cristo, eles não tinham a mente de Deus para julgar ninguém, que estavam na carne e queriam se justificar através daquela mulher, condenando aquela mulher. E Deus não deu ninguém o direito de ser juiz sobre a terra. E eles vinham para tentar ver se descobrir alguma coisa de errado no Mestre. Eles vinham tentando o Senhor Jesus, para tentar desmoralizar o Senhor. E diz aqui o texto: e pondo-a no meio disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. Veja bem, o Senhor Jesus se inclinou e colocou o seu dedo sobre a terra para que chamasse a atenção daqueles que estavam acusando aquela mulher. Eles estavam tão focalizados em condenar aquela mulher que eles não olhavam para si mesmos. Eles não tinham tempo para olhar para si mesmos. Eles não tinham tempo para olhar para os seus próprios pecados. Eles não conseguiam enxergar a trave que estava no teu olho para arrancar a outra que estava, o cisco do teu olho para arrancar a trave que estava no olho do teu irmão. Eles a julgaram pelos seus próprios conhecimentos e não enxergavam os seus pecados. E naquela hora o Senhor Jesus tirou a atenção deles que eles tinham pelos outros e fez com que eles enxergassem para eles mesmos. Quando Jesus inclinou na terra, ele chamou a atenção de todos para ele, para que ao olharem Jesus naquela situação, para observar que palavra que o Mestre dizia naquela hora, eles se concentraram nos seus próprios pensamentos e começaram a entender que estavam errados. E começaram a enxergar cada um os seus próprios pecados. E diz o texto, como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E naquela hora eles enxergaram. Naquela hora eles viram o quanto estavam errados, o quanto estavam em pecado. Eles perceberam que nada lhes eram, que eram mais pecadores do que aquela mulher. Até um certo ponto eles não enxergavam. Eles achavam que era só apedrejar aquela mulher e condenar, que eles eram merecedores e que aquela mulher era uma mulher adulta, vamos apedrejar, vamos acabar com essa mulher aqui. Mas eles mesmos eram os próprios pecadores. Eles não enxergavam neles mesmos o quanto eles eram pecadores. E eles queriam justificar a si mesmos através dos seus atos. Mas o que o Senhor Jesus quis mostrar para eles? Que eles tinham que pensar, que olhar para si mesmos. Eles tinham que olhar para o seu próprio coração. Uma outra passagem, o Senhor Jesus diz que do coração que saem os maus, as coisas maus vêm do coração. Os adultérios, os homicídios, as prostituições. A boca fala do que o coração está cheio. E o coração daquele povo estava cheio de ódio, de ira, de justiça própria. E eles não queriam olhar para si mesmos. Foi naquela hora que Jesus colocou o dedo sobre a terra e chamou para si a atenção de todos eles no silêncio. E eles começaram a pensar: poxa vida, o que eu fiz naquele dia? Eu roubei a tal pessoa. Eu falei mal daquele. Eu fiz um falso juramento.
E cada um por um começou a pensar nas suas próprias atitudes e deixaram de olhar para aquela mulher e começaram a olhar para o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus é a luz do mundo. E quando as pessoas chegam diante da luz do mundo, as trevas não ficam ocultas. Tudo que está escondido no homem é revelado através da luz. Todos os pecados são mostrados através da luz. A luz revela tudo que há de trevas. Através da luz vem o conhecimento das trevas. Quando você está diante do Senhor Jesus Cristo, não há pecado que fique encoberto. E veio nas consciências do povo de Israel, veio em suas consciências de tantos pecados que eles tiveram no passado, de tantos erros, as consequências de outrora, os erros do passado, dos reis, da idolatria e tantas outras abominações que fizeram diante de Deus. E começaram a olhar para si mesmos e começaram a enxergar o quanto estavam errados condenando aquela mulher, como se ela fosse a única a ser condenada. Mas eles não enxergavam que eles é que estavam errados de julgar aquela mulher e não olhavam para si mesmos. Mas diante da luz do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, não há trevas que fiquem encobertas. Cada pecado é revelado diante do Senhor Jesus. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. E diante do Senhor Jesus Cristo, todo o pecado foi revelado, todo o pecado foi descoberto, todo o pecado foi conhecido diante do Rei dos Reis. E Ele leu a mente de cada um naquela hora, e Ele fez com que a consciência deles voltassem para si mesmos, para que eles pudessem tirar a trave que estava no seu olho, a depois tirar cisco que está no olho do teu irmão. É o Rei dos Reis, porque nós erramos, não há um justo sequer nesta terra. Não há pecado que seja justificado, mas também não há ninguém justo sobre esta terra que venha condenar o seu próximo. Diz a palavra de Deus que cada um dará conta de si mesmos a Deus. Nós não podemos julgar e condenar ninguém, porque se nós condenarmos alguém, seremos juízes. Se nós julgarmos alguém, seremos também juízes. Nós temos é que orar por aquela pessoa que está fraca. Nós temos que pedir a Deus misericórdia por aquela alma. Nós não temos o direito de condenar quem quer que seja. Se hoje essa pessoa está no pecado, amanhã ela pode estar lá diante do povo de Deus. Ela pode estar lá junto com o povo do Senhor no rebanho de Cristo Jesus. E diz a palavra de Deus: e como insistissem perguntando-lhe, ele endireitou-se e lhe disse: aquele que dentre vós está sem pecado. Quer dizer, todos nós pecamos. O cristão, ele não vive na prática do pecado, ele peca por acidente. Ele não vive a ter prazer no pecado, ele não peca por prazer, ele peca errando, digamos que por um acidente. E o Senhor Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quer dizer, o Senhor Jesus deu o tempo que eles refletissem, que eles não olhassem para aquela mulher somente, mas que eles olhassem para os seus próprios atos, que viesse ao conhecimento deles o quanto eles estavam errados, que eles não enxergavam a si mesmos. Eles enxergavam só o pecado dos outros, mas não olhavam para si mesmos. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Observe um detalhe que diz aqui que ficou só Jesus e a mulher. A palavra de Deus declara que naquele dia ninguém passará diante do tribunal de Cristo, eu e minha esposa, o irmão com a irmã, o namorado com a namorada, o pai com o filho, não. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. No dia do julgamento vai estar só você e Jesus. Não vai ter ninguém, não vai ter os teus acusadores, não vai ter ninguém para te salvar.
Ninguém. Somente o Senhor Jesus Cristo estará naquele dia. E você estará diante dele naquele dia. Só você e ele. E como que você vai se esconder diante dos olhos que são como chamas de fogo, diante dos olhos vivos do Mestre, do Rei dos Reis, do Senhor Jesus Cristo? Olha o tamanho do céu. Se consegue medir o tamanho do céu, Jesus é muito maior do que esse céu inteiro que você está vendo. Os olhos do Senhor Jesus são como chamas de fogo. O fogo, ele queima o pecado. O fogo, ele revela tudo. Os olhos do Rei, não há trevas que fiquem cobertas. As trevas são como o dia para Deus, para o Senhor Jesus. E vai estar só você e ele, como ficou só Jesus e a mulher que estava no meio, e mais ninguém. Só você e Deus. Não olhe para ninguém. Não olhe para o teu irmão, para a tua irmã. Não condene teu irmão nem a tua irmã. Não julgue ninguém. Tenha a sua vida limpa com Deus. Só você e Deus. Ande com Deus como andou Enoque, como andou Noé, como andou o Senhor Jesus Cristo. Confesse cada pecado diante do Rei. Entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a Deus em secreto. E Deus que vê em secreto te recompensará. E quando você estiver diante de Deus, a palavra do Senhor declara que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Chegue diante de Deus nas suas orações e confesse cada pecado que está dentro do teu coração. Coloca diante da luz, coloca diante do Rei Jesus, e Ele te justificará, e Ele perdoará os seus pecados, e Ele sarará a tua terra. Mas busca Ele de todo o teu coração, busca como um tesouro escondido no campo, busca como um tesouro escondido, escava, busca a Deus de toda a tua vontade, de todo o seu ser, com todo o conhecimento. Busca a Deus profundamente e confessa diante do Senhor os seus pecados, as tuas falhas, as tuas mágoas. Abra o teu coração diante do Senhor nesta hora. Confessa a Ele, que faça como Davi disse: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ó Senhor, peça para Deus, para que Ele venha a remover do teu coração todo aquilo que não presta, todo o pecado, toda a ira, toda a incredulidade, todo o mal que está dentro do teu ser. Confessa cada pecado a Deus, abra o teu coração ao Senhor, revela a Ele, conta para Ele, conta onde está a tua dor, revela cada pecado, revela as mágoas que você teve dos seus pais. Conta a Deus: Senhor, eu tenho mágoa do meu pai e da minha mãe, eu odeio meu irmão, minha irmã, eu não gosto daquela pessoa, eu tenho raiva dela, eu quero ver aquela pessoa lá no chão, embaixo, morta, eu detesto aquela pessoa. Confessa ao Senhor os teus pecados, abre o teu coração para Deus nesta hora, revela do teu coração tudo aquilo que está dentro do teu coração, aquela inveja que você tem daquela pessoa que prospera no seu caminho, e você olha para si mesmo e fala: poxa, eu não consigo nada na vida. Aquela pessoa prospera, ela tem tudo na vida, eu não tenho nada. Talvez você está como aquele irmão do filho pródigo, que vivia com o pai e reclamava que não tinha nada. E quando o filho pródigo voltou, o pai deu tudo para o filho pródigo. E o irmão ficou com inveja dele. E o pai disse: filho, há tanto tempo está comigo, tudo que é meu é teu. Mas esse estava morto e reviveu. Talvez você esteja nessa situação agora. Talvez você esteja morto espiritualmente. Você está andando. Talvez você tenha tudo nesta hora. Você é saciado pelas coisas da terra. Você se alimenta bem. Você tem tudo que precisa. Mas você talvez não tenha o principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Você está morto. E o Senhor Jesus disse: se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Entrega o teu caminho ao Senhor Jesus nesta hora. Busca a Deus de todo o teu coração. Entra no teu quarto. Rasga o teu coração diante de Deus. Fala: Senhor, eu pequei. Senhor, eu sou um homem mau. Senhor, eu fiz tudo que não presta. Ó Deus, eu pequei contra ti, contra os céus e perante ti. Senhor, tem misericórdia, me liberta deste vício.
Me liberta, Senhor, deste mal que está dentro do meu coração, que eu não consigo tirar esta mágoa, esta raiva, Senhor. Tira de dentro de mim, ó Deus. Ora a Deus neste momento. Você que está ouvindo essa mensagem, Deus está falando no teu coração através desta palavra. Não é o homem que está falando contigo nesta hora, porque eu não conheço a tua necessidade, mas o Deus vivo conhece. Ele sonda o teu coração, Ele quer entrar dentro do teu ser nesta hora. Ele quer te limpar, Ele quer transformar a tua vida. Abre o teu coração. Ele diz nesta hora, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Rei dos Reis quer entrar dentro de você. O Rei dos Reis quer transformar a tua vida. Abre o teu coração para Ele nesta hora. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa das mágoas, das revoltas, das iras. Se arrependa do ódio que você tem da sua mãe. Não tenha ódio da sua mãe. Foi ela que te pôs no mundo. Foi Deus que usou a tua mãe para te colocar neste mundo. E se a tua mãe não te gerasse, você não estaria aqui para ouvir esta palavra. Mas se você está ouvindo essa mensagem é porque Jesus te ama. É porque o Senhor Jesus quer te salvar. Ele quer transformar o teu coração. Ele quer tirar esta raiva que você tem dentro de você. E diz mais a palavra de Deus. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, a gente vê nessa passagem que o Senhor Jesus disse: Vai e não peques mais. Aquela mulher foi perdoada, porque o pecado dela foi confessado, o pecado dela foi exposto diante da luz. E o Senhor Jesus a perdoou, mas Ele também disse: Vai e não peques mais, não continua neste erro mais, você já foi perdoada. Vai ter as consequências do teu pecado, mas não peques mais, não faça mais aquilo, não maltrate mais aquela pessoa. Confessa diante do Senhor o teu pecado. Confessa diante do Senhor aquilo que você fez de mal. E não faça novamente. Que o Senhor é grande em misericórdia. Ele perdoa. Ele perdoa. Mas Ele diz: não peques mais. Filhinhos, não peques mais. Venha para a nova vida que eu tenho para te dar. Purifica as tuas vestiduras pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer mudar a tua vida. O Senhor não quer que você viva pecando, que você viva errando, que você viva xingando. Deus não criou você para viver em pecado. O homem é imagem de Deus. O homem foi feito à semelhança de Deus. E Deus é santo, é perfeito. Ele diz para você nesta hora: seja santo, porque eu sou santo. Sede santos, como eu sou santo. Sem santificação ninguém verá a Deus. Santifica a tua vida. Santificação é você ser separado deste mundo. É você não andar como vive este mundo. É você não seguir o curso deste mundo. É você não seguir aquilo que as pessoas praticam nesse mundo, os modismos, as bebedeiras, as drogas, as danceterias, os bailes, as prostituições. Tudo isso você tem que deixar. Quando Deus disse para Ló sair daquela cidade, Sodoma e Gomorra, Deus tinha avisado que ia destruir aquela cidade por causa do pecado. Era tanto pecado que existia naquelas duas cidades. Era tanta abominação, era tanta imundícia que existia, que Deus salvou o justo Ló, as suas filhas
Mas infelizmente a esposa de Ló ficou no meio do caminho, porque a esposa de Ló, ela contemplou, ela sentiu saudade do mundo que ela vivia, ela sentiu saudade daquela cidade, dos prazeres. Ela ficou com o coração dela lá, e daí ela virou uma estátua de sal. Ela ficou parada na beira do caminho e perdeu a salvação, porque ela amou mais o mundo. E a palavra do Senhor declara: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se vós amais o mundo e aquilo que no mundo há, o amor do Pai não permanece. Em outra passagem também diz que aquele que considera amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Deus não é deste mundo, irmãos. Você que está me ouvindo nesta hora, você quer agradar a Deus? Abandona as coisas desta vida. Abandona o seu vício. Abandona as más companhias. Abandona o caminho errado que você está indo. Agrada ao Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Agrada-te no Senhor. Faça a vontade de Deus. O Senhor Jesus disse que aquele que deixar pai, mãe, filho, irmã, tudo por amor de mim, receberá 100 vezes mais nesta vida e por fim a vida eterna. Deus tem muitas bênçãos para te dar, mas o principal que Ele quer te dar não é somente as bênçãos. O Senhor quer que você se arrependa dos seus pecados. Deus quer que você deixe o pecado, que você deixe tudo aquilo que não agrada a Ele. Ele quer que você seja uma propriedade exclusiva dEle. Ele quer habitar dentro de você. Deus não tem comunhão com as trevas. Ele quer te abençoar, mas Ele quer te salvar primeiramente. Ele quer te fazer você uma pessoa exclusiva dEle, um servo dEle, um vaso para o seu uso. Deus quer te dar vitória. Deus quer te dar uma nova vida. Ele quer fazer de você uma nova criatura, feito à imagem do Senhor Jesus. Ele quer transformar você como Jesus Cristo. Ele quer fazer de você como o Senhor Jesus. Ele quer recriar em você Jesus. Ele quer transformar o teu caráter. Ele quer te restaurar, quer transformar a sua vida. Quer fazer de você uma nova criatura e colocar em você o Espírito Santo para habitar. Ele quer te lapidar, transformar a tua vida. Talvez aqueles que fugiram, que reconheceram os seus pecados, deixaram aquela mulher, porque olharam para si mesmos e viram que eram pecadores. Se ele chegasse naquela hora diante do Senhor Jesus, Senhor, um por um falasse assim: Senhor, eu peço perdão porque eu sou uma pessoa ruim, meu coração está cheio de ódio, eu roubei aquela pessoa, ontem eu bati naquele outro, eu espanquei, eu furtei, eu adulterei, mas ninguém contou nada para Jesus. Fugiram um por um, do mais velho até o mais novo saíram, fugiram, foram embora, não se reconciliaram com o Mestre, mas aquela mulher ficou ali diante do Mestre. Aquela mulher ia ser condenada, apedrejada, mas o marido dela não estava ali, nem o amante dela estava. O homem que adulterou com ela não estava ali, o amante dela. Ficou só ela e Jesus. Nem os acusadores ficaram ali. Não olhe para ninguém. Não olhe para ninguém. Muda de vida. Não olhe para fulano, nem para Beltrano, nem para ninguém. Porque ninguém vai te salvar naquele dia. Olha para Jesus Cristo. Venha até Ele, o Deus invisível. Venha até Ele nesta hora. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega de todo o teu coração. Deixa essa vida de pecado. O que adianta o homem viver 80, 90 anos nesta terra e depois? E a vida eterna? E chegar diante do Rei dos Reis naquele dia e falar: Senhor, eu não quis a salvação, eu queria viver nesse mundo, eu queria viver através dos prazeres. A palavra de Deus declara que os olhos não fartam de ver e nem o inferno se satisfaz. Os prazeres desta terra não se satisfazem. Não se satisfazem. A carne jamais se satisfará. Jesus disse para aquela mulher que tinha casado 6 vezes, 5 vezes.
e aquele que estava com ela não era marido dela. E ela bebia da água do mundo. Ela bebia das coisas desta vida, ela tinha os maridos que ela teve, mas ela não tinha felicidade, aquela mulher samaritana. E Jesus disse, aquele que tomar essa água vai ter sede novamente. Aquele que quiser se satisfazer com as coisas deste mundo vai tornar a ter sede, vai virar um escravo deste mundo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der saltará desta vida para a vida eterna. O prazer da salvação não tem preço. O prazer da salvação sacia todo o seu desejo do espírito, mas a carne fica. O mundo não preenche este vazio que você vê dentro de você. Quantas vezes você vai em danceteria, em baile funk, quantos cigarros que você já fumou? Nem tem contas, né? Quantos copos de cerveja você tomou, ou vinho, aquela garrafa de vinho que está escondida na tua casa. Quantas vezes você bebeu esse vinho? Te satisfez? Não satisfez, né? Não satisfaz. Nada deste mundo satisfaz. Nós não fomos criados para viver neste mundo. Nós fomos criados para viver com Deus. Só o Espírito de Deus que vai te preencher. Só o Espírito Santo de Deus que vai te preencher. Talvez nesta hora você está dizendo assim, mas como é que eu vou encontrar esse Jesus que eu não vejo? Vai até Ele na igreja. Vai na casa do Senhor, Ele vai falar com você. Vai na casa de Deus. Vai na casa do Pai que Ele vai falar com você. Busca o Senhor nesta hora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele mais fará na tua vida. Não te estribes no teu próprio entendimento. Busca o Senhor Jesus. Entrega todo o teu ser a Ele nesta hora. Que este hino venha tocar no teu coração nesta hora. Ouça Deus falar contigo nesta hora. Que o Espírito Santo de Deus venha tocar no teu coração e venha enxugar as suas lágrimas nesta hora. Eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. Deus quer trocar o teu fardo. E é assim que eu te amo, Jesus. O Senhor quer trocar o seu fardo. Ó Senhor, nesta hora. Ó Deus, visita esta alma que ouve essa mensagem, meu Pai. Ó Deus de Israel, bendito seja o teu santo nome, Pai. Toca neste coração, Senhor, nesta hora. Eu te amo, mais que um preso anseia ver. Ó Deus amado e santo. Toda a luz da liberdade e assim viver. Oh, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Eu te Senhor. amo mais que o nauta ama a pátria que deixou. Glórias a Deus. Mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Querido Deus que está nos céus, ó Deus de Israel, concede esta vida, meu Pai, que está ouvindo esta palavra, Senhor. Concede o arrependimento, meu Pai. Abra os seus olhos, ó Deus, para que possa compreender a Tua palavra, Senhor. Toca, meu Pai, no coração de cada um, Senhor, que ouve esta mensagem. Ó Deus, perdoa os seus pecados, meu Pai. Sara esta vida, meu Pai, pelo Teu poder. Salva esta alma, meu Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor.
Toca, Senhor, em cada coração que ouve esta mensagem, meu Deus, e transforma, Pai, pelo poder da Tua palavra, e conduz esta vida, Senhor, pelo Teu santo e bom Espírito, meu Pai. Mostra, Senhor, mostra diante da Tua luz, meu Pai, aquilo que está escondido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. Que esta palavra venha transformar a tua vida. Que tudo venha a ser exposto diante do Senhor. Que o teu coração venha a ser mudado, transformado. Busca a Deus hoje. Busca o Senhor de todo o teu coração, o teu Pai que te criou, o teu Pai que vê. Diz a palavra de Deus que os céus se alegram por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Busca o Senhor de todo o teu coração. Deixa as coisas desta vida. Que adianta você viver 80, 90, 120 anos e depois morrer eternamente. Mas aquele que faz a vontade do Senhor viverá por toda a eternidade. Não viverá somente 120 anos, mas viverá milhões e milhões e milhões de anos, sem fim, eternamente, como Deus é eterno. Ó Deus de Israel, Santo Deus que estás nos céus, que esta alma, Pai, seja sarada, que o Senhor venha trocar esta veste, meu Pai, que o Senhor venha converter e circuncidar este coração deste ouvinte. Transforma, Pai, esta vida. Coloca, Senhor, em sua boca, em seus lábios. Coloca, Senhor, o nojo, para que a pessoa não consiga mais colocar o cigarro na boca, nem um copo de álcool, nem uma droga dentro da sua boca. Toca, Senhor, com a brasa viva, como o Senhor fez na boca de Isaías. Coloca a brasa viva do teu altar. Asperja, Senhor, o sangue de Cristo Jesus nesta pessoa e purifica, meu Pai, de todo o seu pecado. E transforma, Pai, esta criatura num filho do Senhor. Renova, meu Pai, esta vida. Dá uma veste nova, Senhor, para esta alma. Transforma, Pai, todo este ser. Transforma, Pai. Muda, Senhor, esta vida. Da água para o vinho, ó Deus. Seja com esta alma, com esta vida, com esta pessoa que me ouve nesta hora, Pai, esta mensagem. Que seja o Teu Santo Espírito, meu Pai, a falar com esta vida. Transforma, Pai, esta alma, segundo a Tua misericórdia. Que as promessas de Abraão, Senhor, venha também sobre esta vida. Venha sobre toda esta casa, meu Pai, que me ouve nesta hora. Este que está revoltado, meu Pai, irado, Senhor, envia a Tua paz. Envia a Tua paz que excede todo o entendimento, meu Deus. Transforma, Pai, esta vida, Senhor. Transforma, Pai, em lugar onde havia pranto, meu Pai. Coloca, Senhor, alegria. Transforma, Deus Todo-Poderoso. Muda esta vida, meu Deus. Abençoa, Pai, estes que me ouvem. Abençoa, ó Deus, e guia pelo Teu bom Espírito Santo, Pai. Nenhum mal que suceda sobre esta vida, e nem praga alguma chega até esta tenda. Que o Senhor venha transformar, a lapidar, a fazer deste caco, meu Pai, um vaso de honra na Tua presença, para o Teu uso, Senhor. E que o Senhor venha encher do Teu Santo Espírito, que o Senhor venha transformar, meu Pai, a cada vida que aqui está ouvindo, Senhor. Transforma, meu Pai, faça dele, Senhor, mais alvo do que a neve. Transformado, meu Deus, pelo Teu bom Espírito Santo, meu Pai. Perdoado os seus pecados, meu Deus. Ó, Senhor, seja com esta vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que és bendito para todos sempre, por toda a eternidade, o Rei dos Reis, que vive em lugar inacessível, o Deus invisível, o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por amor de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.